Olá, pessoal! Bem-vindos à aula de matemática aqui no Tempo de Estudar. Eu sou o professor Heitor Oliveira e vou acompanhar vocês na aula de hoje sobre relações e funções. De que forma a gente pode criar uma relação entre esses dois conjuntos e identificar quando essa relação é ou não uma função? Bom, então vamos dar uma olhada numa animação aqui para a gente encontrar um exemplo. Aqui eu apresento dois conjuntos. Um conjunto formado por 4 pessoas, o Dr. Carlos, a Andréia, o Luiz e o Sr. Epaminondas, e 5 frutas, maçã, laranja, uva, morango e kiwi. De que forma a gente pode criar uma relação entre esses dois conjuntos? Vamos pensar, que tal se a gente relacionar os elementos do primeiro conjunto, as pessoas, com a fruta que cada um mais gosta? Vamos ver? Dr. Carlos, qual é a fruta que o senhor mais gosta? Laranja. Muito bem. Luiz, qual é a fruta que você mais gosta? Maçã. Legal. Andréia, e você, qual é a fruta que você mais gosta? Kiwi. É uma delícia essa fruta. Senhor Epaminondas, fala aí, qual é a fruta que o senhor mais gosta? Nossa, senhor Epaminondas. Poxa, uma fruta é muito bom. O senhor não gosta de frutas? Não, tudo bem. A gente não vai, então, criar nenhuma correspondência com o senhor Epaminondas. Deixa ele para lá. Pessoal, repara na característica dessa relação entre esses dois conjuntos. Todos os elementos desse primeiro conjunto, formado pelas pessoas, têm uma única correspondência com as frutas do segundo conjunto, exceto o seu Epaminondas, que preferiu não se corresponder com fruta nenhuma. Tudo bem? Isso é uma forma de relacionar dois conjuntos. Agora vamos dar uma olhada num outro exemplo, ainda utilizando o mesmo conjunto. Então a gente tem as 4 pessoas, o Dr. Carlos, a Andréia, o Luiz e o Sr. Epaminondas, e agora eu vou relacionar esses personagens com as frutas da seguinte forma. Digamos que esses 4 amigos trabalham numa empresa, e essa empresa vai fazer uma festa de confraternização. Cada um vai trazer uma fruta para fazer uma grande mesa de frutas. Dr. Carlos, que fruta o senhor pretende trazer para a festa? Laranja, muito bem. Opa, vai trazer uva também? Ótimo, a gente já vai ter 2 frutas para essa festa. Luiz, você pretende trazer que fruta para a festa? Maçã, legal. Andréia, qual vai ser a sua contribuição? Kiwi, legal, muito bem. Senhor Epaminondas, olha, eu sei que o senhor não gosta de frutas, mas o senhor bem que poderia contribuir. Por favor, participa da festa. Tudo bem, o senhor vai ficar então com os morangos? Maravilha, gente. Então a gente já pode contar com os morangos. O senhor Epaminondas já vai providenciar. Vamos fazer a correspondência entre o senhor Epaminondas e os morangos. Muito bem. Pessoal, vamos olhar a característica desses dois conjuntos. Repara que os elementos do primeiro conjunto se relacionam com um único elemento do segundo conjunto, menos o Dr. Carlos. O Dr. Carlos se relaciona com 2 elementos do conjunto, as laranjas e as uvas. Tudo bem? Perfeito. Agora eu queria mesmo mostrar um outro exemplo, um exemplo especial. E vamos ver por que é especial? Mais uma vez eu trago os nossos 4 colegas e as 5 frutas. Agora vamos criar uma relação que corresponde cada elemento do primeiro conjunto com o segundo conjunto da seguinte forma. Cada pessoa vai se corresponder à fruta que vai experimentar primeiro nessa festa. Dr. Carlos, qual a primeira fruta que o senhor vai experimentar nessa festa? Laranja, claro. Eu sabia que ele ia experimentar laranja. Luiz, eu acho que você vai experimentar maçã. Luiz, confirma para mim, você vai querer maçã para essa festa? Eu sabia que ia ser maçã. Andréia, qual é a fruta que você vai experimentar primeiro nessa festa? Kiwi. Claro, lógico, kiwi. Sr. Epaminondas, o senhor não gosta de fruta, o senhor trouxe morangos. Que tal o senhor experimentar alguma fruta? Escolhe uma, Sr. Epaminondas. São todas frutas muito saborosas. Tudo bem. Já que o senhor vai experimentar kiwi, muito bem, Sr. Epaminondas, vamos corresponder o senhor ao kiwi. Legal. Gente, por que essa relação é uma relação especial? Porque repara que cada elemento do primeiro conjunto tem um único elemento no segundo conjunto. O Dr. Carlos, a Andréia, o Luiz
E o seu Epaminondas, por incrível que pareça, cada um se correspondeu a uma única fruta, mesmo que essa fruta não seja exclusiva, que é o caso do kiwi, que foi escolhido pela Andréia e pelo seu Epaminondas. O importante é que no primeiro conjunto, cada elemento escolheu uma única fruta. E quando isso acontece, adivinha? É uma função. Essa relação é caracterizada por ser uma função. Fácil, não? Vamos ver um outro exemplo para ver se essa ideia do que é uma função está mais clara na nossa cabeça. Imagina uma empresa onde está havendo uma eleição para diretor. E aí, cada eleitor vai votar em algum candidato. Muito bem. Imagina que na contagem dos votos não houve votos brancos nem nulos. O que isso significa? Significa que cada eleitor fez a escolha por um candidato. Será que a relação eleitor-candidato é uma função? Vamos analisar. Reparem que cada eleitor se correspondeu com algum candidato. Como não houve votos brancos ou nulos, nenhum eleitor deixou de votar em alguém. E é claro, ninguém votou em mais de um, em 2 ou 3 candidatos, certo? Não pode fazer isso numa eleição, né, pessoal? Então, o que a gente tem? A gente tem uma relação entre eleitores e candidatos que se caracteriza por ser uma função. Sim, é uma função. Todos os eleitores se corresponderam com um único candidato. Agora vamos dar uma olhada nesse outro caso. Nesse caso, houve votos brancos e nulos. O que isso significa? Significa que algum eleitor não se correspondeu com nenhum candidato. Então a gente tem alguns eleitores votando em algum candidato e um ou alguns eleitores que não votaram em nenhum candidato. Será que essa relação eleitor-candidato continua sendo uma função? Como a gente tem algum eleitor sem correspondência com o candidato, a gente se lembra do nosso primeiro exemplo dado aqui na aula, do seu Epaminondas, que preferiu não se corresponder com fruta nenhuma. E nesse caso, olha lá, não. Nós não temos uma função. Tudo bem? Pessoal, vamos agora olhar um exercício que envolve agora relações numéricas, envolvendo conjuntos numéricos. O primeiro exemplo. O primeiro exemplo relaciona um conjunto que representa quilos de carne e o segundo conjunto que representa o preço dessa quantidade de carne. Bom, 2 quilos de carne custam R$20. 3 quilos de carne se relaciona com o preço R$30. 4 quilos, 40. 5 quilos, 50. O que a gente nota nessa relação? A gente nota que cada elemento do primeiro conjunto, quilos de carne, tem uma única correspondência no segundo conjunto. Todos os elementos têm a sua correspondência e ninguém se corresponde com mais de um. Logo, essa relação é uma função. Um outro exemplo. Números inteiros e um número elevado ao quadrado. Lembre-se que o número elevado ao quadrado é um número multiplicado por ele mesmo 2 vezes. E aí a gente começa com o primeiro elemento, 7. 7 elevado ao quadrado é 7 vezes 7, 49. Repara que o 49 não aparece no segundo conjunto, portanto o 7 não se corresponde com ninguém. O 1. O 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1. 1, olha lá, o 1 se relaciona com o elemento 1 do outro conjunto. O 0 elevado ao quadrado vai dar 0. O 0 está se relacionando com o 0. E o menos 1 elevado ao quadrado também dá 1. Então, o menos 1 também se relaciona com o número 1. Repara que nesse exemplo, a gente tem o elemento 7 lá em cima, que não faz correspondência com nenhum elemento no segundo conjunto. Portanto, não é uma função. Mais um exemplo. Agora, a gente está trabalhando com números inteiros e o número inteiro mais próximo. Bom, o número menos 3 vai se corresponder com o menos 1, porque no segundo conjunto, entre menos 1, 8 e 5, o número menos 1
é mais próximo do menos 3 do que todos os outros. Então, menos 1 vai se corresponder com menos 3. O 0 vai também se corresponder com o menos 1. O 1 também se corresponde com o menos 1. E o 9? O 9 vai se corresponder agora com o 8, que é muito mais próximo de 9. Então, reparem nessa correspondência. Todos os elementos do primeiro conjunto se relacionam com um único elemento no segundo conjunto. Mesmo que esse elemento não seja exclusivo. O menos 1 recebeu a correspondência do menos 3, do 0 e do 1. Todo mundo quis ir nele. Legal, bacana. Isso é válido. E por ter o primeiro conjunto formado por uma correspondência onde cada elemento faz uma única correspondência, olha lá, é uma função. Um último exemplo. Agora eu estou relacionando anos de uma empresa com porcentagem de pagamento. Na verdade, eu estou aplicando esses números a alguma situação. O que eu estou focado, o que eu estou interessado é na relação entre esses conjuntos, tá legal? Então, o 12 está se relacionando com a porcentagem 2,1 e a porcentagem 1,9. O 4 se relaciona com 1, o 6 se corresponde com 1,9 e o 0,1 se corresponde com o 0,4. Será que essa relação é uma função? Repara que o número 12, representando 12 anos de trabalho numa empresa, está se correspondendo com a porcentagem 2,1 e com a porcentagem 1,9. Isto é, eu tenho um elemento no primeiro conjunto que se relaciona com 2 elementos do segundo conjunto. Não tem jeito. Por causa disso, não é uma função. Tá legal? Agora, pessoal, vamos deixar um exercício para vocês que vai ser corrigido no início da próxima aula. Em qual das opções temos uma função? Na opção A, na opção B ou na opção C? Não deixem de fazer o exercício e a gente se encontra na próxima aula aqui no Tempo de Estudar. Tchau!